Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. A pergunta persiste. Entendes o que leis? Hoje, dando continuidade, capítulo do livro de Gênesis, de 4 a 9. Mais precisamente no final do capítulo 4. Meu irmão, após a morte de Caim e Abel, como a gente viu, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, né? E no capítulo 4, no final do capítulo 4, os descendentes de Caim, é interessante observar que Caim teve relações com sua mulher e Deus deu luz a Enoque e fundou uma cidade. Quando a gente fala conceito de cidade aqui, não é o conceito da cidade que conhecemos hoje. Podia ser um povoado pequeno, algum local que tivesse algum ajuntamento de pessoas, né? Mas é interessante observar que depois de Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Aqui é um ponto que é interessante observar. Lameque tomou duas mulheres, uma se chamava Ada e outra Zilá. Meu irmão, minha irmã, aqui a gente vê já um pecado, aqui a gente já vê uma contrariedade da ordem de Deus. Nos capítulos anteriores, Deus disse que tomará o homem sua mulher, sairão de casa, já o pai e a mãe, e formarão uma só carne. Deus não disse tomará o homem se unirá às suas mulheres, mas a sua mulher. Então aqui a gente está vendo a poligamia ou a bigamia entrar na humanidade, né? E aí no capítulo 5, vem trazendo toda a descendência de Adão. Vê que Adão viveu ao todo 930 anos, né? E ele aos 105 gerou 7. 105 anos gerou 7. 7 gerou Enos. 7 viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo viveu 912 anos, né? A gente vê aqui que a longevidade era uma coisa comum. E é interessante observar que vem caminhando aqui toda a linhagem de Sete, e aos 162 anos, a gente conta cá embaixo, Jared, filho de Maalalel, gera Enoque. Enoque gerou filhos e filhas. E aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, que é considerado o homem mais longevo da história, né? Matusalém. E aí, meu irmão, interessante observar, falar, Enoque andou com Deus com 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. O sentido de andar com Deus aqui, o sentido de que andou com Deus no sentido da intimidade da palavra. Ele viveu uma vida piedosa, espiritual, né? Na intimidade da palavra, quando andou com Deus, quer dizer intimidade, quer dizer conheceu a Deus, que é no sentido de intimidade, que é diferente de quando fala conhecer na Bíblia, entre homem e mulher no sentido sexual, conheceu, manteve relações, né? Mas aqui Enoque andou com Deus, ou seja, ele teve intimidade com Deus no sentido de ser piedoso, de cumprir os preceitos de Deus, né, meu irmão, minha irmã? E aí, aos 187 anos, né, como dito lá atrás, Matusalém gerou Lameque. Lameque, aos 182 anos, gerou Noé. Né? No capítulo seguinte, vem dizendo da corrupção da humanidade, o capítulo 6. E aos 500 anos ele vê que Noé já tinha gerado Sem, Cã e Jafé. São os originários pais dos cananitas, dos semitas, dos jafetitas, né? E aí no capítulo 6 vem falando da corrupção da humanidade. E aí
nasceram filhos e filhas, e os filhos de Deus viram que os filhos dos homens eram bonitos e escolheram para si aqueles que mais lhe agradam. Aqui é uma controvérsia muito grande, que aqui fala-se os filhos de Deus como se filhos de Deus como se fossem aqui anjos, não tiveram relações com as mulheres, aí nasceu uma coisa híbrida lá. Há muita interpretação aqui, por trás disso tem uma questão mitológica antiga, na verdade, né? Aí já há os nefilins, que eram os gigantes da terra, né? Na verdade, quando fala filhos de Deus aqui, está falando em relação aos homens piedosos, que havia. E está falando, quando fala as filhas dos homens aqui, está falando de homens, está falando aqui do estado pecaminoso dessas mulheres. E aqui a humanidade já tinha sido pervertida, né? Tinha sido pervertida. E a gente está vendo aqui essa questão toda. Os filhos dos homens eram considerados pessoas piedosas, que não eram pervertidas. E filho dos homens aqui, filhos de Deus, os filhos de Deus eram homens considerados piedosos. E os filhos dos homens eram considerados pervertidas. Está aqui se colocando uma questão de pecado ou não. Não é que havia, os gigantes eram híbridos de nascimento de anjos com anjos caídos, né, com mulheres. Não é nada disso, aqui é questão mitológica por trás. Você assim, as pessoas, os jogadores de basquete hoje são nefelins, né? Uma questão aqui mesmo era uma questão gigante. Aqui podia ser uma interpretação não em relação à altura, mas também podia ser gigante com relação ao poder, à força, né? Uma representação. E aí o Senhor aqui vem dizendo que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra por causa do pecado. E aí, meu irmão, minha irmã, é que Noé entra em cena a partir da arca, né? Deus manda Noé construir a arca. Noé, quando começa a construir a arca, tinha cerca de 500 anos. E Deus dá a Noé para fazer uma arca, divida em compartimentos revistos de piche, impermeabilizado por dentro e por fora, faça com 105 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça com um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio. Aqui não havia chovido ainda na terra, né? E aí diz que as comportas dos céus foram abertas, né? As águas abriram os compartimentos e jorrou toda a água, né? E no versículo 22 diz que Noé fez exatamente como Deus tinha ordenado, ou seja, cumpriu exatamente a ordem de Deus. Noé entrou na arca com sua família, com um par de cada animal, porque aqui, até nisso Deus é misericordioso, é previdência, né? Porque ele não extinguiu ninguém. Porque se entra com um macho, ou com dois machos, ou com uma fêmea, ou com duas fêmeas, os animais seriam extintos, porque condição para estar extinto é haver apenas um sexo representante de uma espécie ou dois indivíduos do mesmo sexo. Aqui não, Deus preservou, colocou um par, um macho e uma fêmea, para a procriação posterior, né? Interessante observar que aí Noé entrou na arca com 600 anos, ou seja, levou mais ou menos 100 anos para construir a arca. E aí Noé ficou na arca 40 dias e 40 noites, meu irmão e minha irmã. E observar que Noé demorou mais ou menos um ano para sair da arca, quando as águas baixaram. Mais ou menos 375 dias, segundo consta, né? Porque foram 40 dias e 40 noites chovendo, águas aos borbotões, né? E aí Noé sai, e aí diz Deus: Noé, saia da arca, vocês, sua mulher, seus filhos e mulher. Façam também os animais saiam, né, meu irmão?
E Noé sai da arca. E qual é a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca? Vai louvar a Deus. Constrói um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puras, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. E aí, meu irmão e minha irmã, a gente vê aqui já o estabelecimento da primeira aliança, aliança com Noé, que era uma concessão real, né? Feita com Noé, que era considerado justo. E é justo aqui no sentido não de justiça, mas no sentido justificado, ou seja, absolvido do pecado. Precisa entender isso aqui. Era uma promessa incondicional de Deus, ou seja, a aliança não tinha condições, ela era incondicional. Porque Deus diz que o sinal da aliança é o arco-íris nas nuvens da tempestade, para não destruir mais a vida na terra com água. Isso aqui já é a primeira aliança que é citada na Bíblia, né? E aí Deus abençoou Noé e os filhos e disse: sejam férteis e multipliquem-se e enchem a terra. Está escrito aqui, meu irmão e minha irmã. E coloca aqui: não comam carne com sangue, que é vida, e todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei conta. Cada um de vocês pedirei conta da vida do teu próximo. Aqui a gente já começa observando aqui o resumo da lei: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Está aqui: quem derramar o sangue pelo homem, pelo seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi criado o homem. Ou seja, aqui, preservação da vida, o tempo todo, preservação da vida. A lei, a Torá, cuida da preservação da vida. E Jesus resume a lei e os mandamentos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo. A gente já começa a observar aqui, meu irmão e minha irmã. E aí saíram da arca Noé e os filhos, né? Que saíram da arca, Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, né, meu irmão, minha irmã? Cã é o pai de Canaã e foi amaldiçoado porque naquele feito lá em que Noé se embebedou e Cã viu o pai nu, e em vez de cobrir a nudez do pai, que era um pecado, né? Ele foi, chamou os irmãos, meu irmão, minha irmã. E aí Noé amaldiçoou. Jafé e Sem foram os jafetitas, né? E os semitas, né, meu irmão, minha irmã? Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos fazendo compreender a mensagem. Deus nos abençoe.